Olá, hoje eu vou fazer uma breve introdução ao diálogo Ion de Platão. O Ion é um dos diálogos mais breves que o Platão escreveu. Ele realmente tem pouquíssimas páginas, mas ele é cheio de interesse para a gente, principalmente porque ele é usado com muita frequência para tirar dali uma filosofia da arte, e embora a minha opinião seja de que não seja bem o caso. Bom, breve introdução ao diálogo é o seguinte. O personagem é um diálogo simples, né, que tem um debate entre dois únicos personagens, no caso Sócrates e esse personagem de título que é o Ion. Né? Então, como Eutífron, Fedro e alguns outros diálogos, ele tem essa simplicidade de ter dois personagens. No caso do Ion, né, esse é um personagem histórico e foi um rapsodo. Né? Isso é importante para a gente entender. Rapsodo seria como se fosse um intérprete de poesia homérica, né, ou poesia em modo geral. Né? Tem vários tipos de poesia, inclusive isso fica deixado bem claro no relato. Ele é um intérprete, a gente vai saber, exclusivo de Homero. E o contexto histórico grego é muito importante, porque o que você tem? Você tem nessa época já a canonização da poesia épica e uma série de alguns textos já consagrados, como a Ilíada, a Odisseia, e alguns outros autores também, como no caso de Hesíodo também. Hesíodo também figura nesse diálogo, ao lado de outros poetas que não são épicos, mas eles também adquirem um certo status de cânon, como é o caso de Arquíloco, como é o caso de Anacreonte e de outros poetas dessa época, nós chamamos de época arcaica, né, que são séculos anteriores ao século de Platão e o século V de Péricles e Sócrates. Né? E então, né, o que acontece? Nas grandes festividades gregas, você tinha uma certa recitação desses poetas canônicos. Né? Você tinha concursos para esse tipo de coisa. E claro que variava de acordo com cada cidade, mas de acordo com os dados que nós temos das Panateneias, que são as grandes festividades de Atenas, você tem o concurso de recitação de Homero. Então aquele rapsodo que recitasse melhor Homero, ele ganharia um prêmio. Né? Então você tem todo esse contexto aqui de prêmio, e o Ion é um rapsodo, né, um recitador muito importante. Se a gente fosse comparar, ele seria algo mais próximo pra gente por exemplo, de um cantor lírico, que não compõe suas músicas, mas que está sempre executando as músicas dos outros. Né? Então você tem essa coisa. Então, e aí qual que é a questão? Bom, em primeiro lugar, quando a gente tenta puxar do Ion uma filosofia da arte, a gente vai ver que aquilo que nós consideramos como arte é muito diferente daquilo que os gregos, e Platão em específico, consideravam como arte. Por quê? Bom, primeiro, o termo técnica em grego é utilizado para, e que nós traduzimos com arte, mas ele é utilizado para designar uma série muito ampla de textos, né, de saberes, né, saberes práticos, como navegação, como o saber militar, como o saber de carpintaria, como o saber da medicina. Né, todas essas formas são consideradas technai. E essa cisão entre arte e técnica é diferente no mundo antigo do nosso mundo, porque em uma passagem interessante do próprio diálogo Ion, a gente vê que os escultores e os pintores são considerados fazedores de uma arte, de uma técnica, ou seja, eles têm um saber específico, prático, aplicado para conseguir um efeito. E toda a primeira parte do diálogo Ion consiste justamente na crítica profunda à noção de que o poeta tem algum tipo de saber. Então, o Platão ele vai tentar mostrar que os poetas eles não carregam nenhum tipo de saber, ou seja, eles não têm uma técnica em si. Então, toda a primeira parte do diálogo é ele tentando entender. Platão, Homero fala sobre navegação. Então é em Homero que você vai saber como navegar. É um recitador de Homero, como o Ion, que vai saber como navegar, ou é o marinheiro, ou é o capitão?
medicina, tem algumas coisas médicas, né? Tem Macao na Ilíada. Você vai no médico ou você vai saber ou você vai saber com Homero, né? E Ion, a princípio, ele parte do pressuposto que em Homero está todo saber, mas de acordo com todas os comentários que o Sócrates dá, ele vai progressivamente tentando recuar, tentando voltar atrás, né? Porque ele está vendo que ele está sendo refutado e mesmo contestado muito duramente por Sócrates. Então, essa primeira parte é isso. E aí que a compreensão do contexto poético na Grécia que se torna mais importante. Por quê? Qual que é o objetivo de Platão com esse diálogo? Não é dizer que a poesia é inútil. Aliás, depois ele vai até dizer qual que é a utilidade da poesia. Mas é a de tentar negar à poesia a posição social que ela tem no século V ateniense. Porque no século V ateniense, né, e antes já, o poeta era aquilo, na expressão de um helenista famoso, Marcel Détienne, o mestre do saber. Então, o conhecimento ele passava através dessa poesia, né? E o poeta ele era o portador desse conhecimento. E o que o Platão, né, não só ele, mas ele é uma figura muito importante, Sócrates também foi uma figura como essas, né? Então os dois personagens, as duas figuras importantes aqui, né, o personagem Sócrates, a figura histórica de Sócrates e Platão como autor também, eles estão introduzindo um novo tipo de saber, uma nova forma de saber com uma autoridade diferente da poesia. Então, com isso, né, nós temos um debate, né, uma disputa entre poesia e filosofia. E o objetivo de Platão aqui no Ion, e em outros lugares também da obra de Platão, consiste justamente em impedir ou em refutar essa pretensão de saber que o poeta tem no mundo grego antigo. Então essa talvez seja a principal motivo dessa primeira parte do diálogo. Porém, né, aí a gente deve esquecer o livro 10 da República, onde o poeta é expulso da cidade. Isso vale uma outra discussão. Mas aqui, como em outros diálogos de Platão, como por exemplo Fedro e alguns outros, a gente vê que a poesia ela é vista como tendo uma função muito importante. E essa função é a seguinte: ela é um contato de uma divindade, né, de algo divino, com os seres humanos. E aí a cena é o seguinte: você tem aí a doutrina platônica da inspiração, né? Ou seja, você tem uma inspiração que é dada pela divindade, né? Primeiramente para os poetas que escreveram os textos, Homero, Arquíloco, tudo mais. Esses poetas eles são inspirados pela divindade e essa inspiração ela vai seguindo como numa cadeia imantada, como se fossem imãs, né? Ou seja, uma corrente vai imantando a outra. Então passa pelo poeta inicial, segue para o poeta, para o Rapsodo, né, que recita, e alcança o público. Ou seja, a poesia, dentro desse contexto, né, ela é uma comunicação da divindade com o ser humano. Então é uma função que, de certa maneira, é até superior à função do original da poesia, como uma técnica, como uma forma de saber, mas ela é diferente. Né? E é essa a posição que o Platão está reivindicando para a filosofia, para a poesia. Assim, então, o que a gente pode ver? A gente pode ver o seguinte: primeiro, as nossas categorias são muito diferentes. Né? A gente pensa que poesia está dentro de um contexto geral, né? De um contexto geral das artes, das chamadas belas artes, né? Como nós sabemos, as chamadas 7 belas artes, né? Arquitetura, escultura, pintura, dança, música, poesia. Né? Para Platão não está. Para Platão era uma coisa totalmente diferente dessas outras. Essas outras são consideradas nesse mundo como técnicas, como formas de saberes autorizados, né? Que você produz alguma coisa específica. No caso da poesia, não. Né? A poesia é algo diferente. Né? Isso tem a ver com o contexto cultural de Platão, mas também talvez tenha a sua validade hoje em dia. Aqui nesse vídeo não é o momento de refletir sobre isso, isso é algo que a gente pode fazer depois, mas é importante notar que para Platão é assim que está acontecendo. E vai ser só depois
por exemplo, a partir de Aristóteles, que a noção de uma técnica poética, né, vai começar a surgir. E aí, como você vê, por exemplo, Horácio, Ars Poética, aí você já tem uma ideia de que a poética é uma arte também, que você tem uma técnica poética. Mas aqui em Platão não é isso que está acontecendo. Aqui em Platão é a poesia como algo inspirado, como uma inspiração divina e uma comunicação da divindade com os seres humanos. Então essa é basicamente esse o tema desse diálogo. Ele é muito interessante, né? Eu acho que dá para ele pode inspirar a gente a fazer várias reflexões mais amplas sobre o mundo da arte. Então, muito obrigado.